Questão número 7, meu querido aluno. A questão do SESMAC de Medicina 2025, aqui do assunto de estudo dos gases do tópico equações de Kleber. Ele fala o seguinte: em um experimento, um cientista analisou um gás que se comporta como um gás ideal. Ele determinou a pressão, o volume e a temperatura de tal gás e decidiu aplicar a equação no estado dos gases ideais. Ele usou a equação de Kleber, tá? Analisando a alternativa, que apresenta corretamente uma das suposições fundamentais que justificam o comportamento do gás ideal. Qual é a diferença de um gás ideal para um gás real? O gás ideal, o gás ideal é uma teoria, tá? Que não leva em consideração, por exemplo, temperatura, elasticidade do gás, a colisões entre as partículas, né, que elas vão se atrair ou podem se repelir. Para facilitar, em resumo, para facilitar os cálculos, tanto para a equação de Kleber quanto para a equação geral dos gases, eles não levam essa consideração. Porque, por exemplo, se você pegar o volume de um gás ideal, o volume de um gás ideal é sempre o volume do recipiente. Na realidade, o gás real não teria o volume do recipiente. Se você pudesse pegar todas as partículas que estão dentro de um balão, por exemplo, e juntar elas, aproximar elas, aí você teria o volume real do gás, que é menor do que esse volume do gás do recipiente, tá? Então, por exemplo, ele pergunta aqui, ele quer saber qual das alternas suposições fundamentais que justificam o comportamento do gás ideal. As partículas do gás não interagem entre si, exceto durante as colisões elásticas. Justamente isso aqui. O que é que ele quer dizer? Que um gás ideal, ele não leva em consideração a interação entre as partículas e também o, eu ia falar atração e repilação, mas essa palavra nem existe. A atração, eles se atraírem ou eles se repelirem, certo? Ela não leva em consideração isso. Já o gás real, os cálculos do gás real levam em consideração. A não ser, exceto durante as colisões elásticas. O que é uma colisão elástica? É aquela que você sabe que os gases estão em movimento, então ele tem grande energia cinética, eles se chocam, né? Então isso aqui, quando eles se chocam, eles se afastam. Então isso aqui é uma colisão elástica. Inelástica é como se os dois colidissem e ficassem grudados, coisa que não acontece. Tá? Então a letra A já é a resposta correta. Foi uma questão bacana, mas uma questão de teoria que às vezes você não vê isso na escola. Tá? A temperatura de um gás é diretamente proporcional à pressão independente do volume. Tanto no gás ideal quanto no gás real. As colisões entre as partículas dos gases são inelásticas e ocorrem em temperaturas elevadas. Não, elas são elásticas, tanto no gás ideal quanto no gás real, né? As partículas do gás ocupam volume significativo em comparação com o volume total do gás. Não. Aquilo que eu falei, se eu tenho foi o primeiro exemplo que eu dei, né? Então, as partículas do gás que ocupam determinado volume, se você pegar as partículas, só as partículas, e comprimir, você vai ver que o volume do gás é menor do que o volume total que o gás está marcando dentro de um recipiente. As partículas do gás estão sempre em repouso, em temperatura abaixo de zero. Estão sempre em repouso? Não, estão em movimento. Beleza? Então, letra A. Bacana?